Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. O pensamento é a única força que pode criar riquezas tangíveis a partir da substância amorfa. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa. E um pensamento sobre o tangível nessa substância produz a forma. A substância original se move de acordo com os seus pensamentos. Cada forma e processo que você vê na natureza são a expressão visível de um pensamento na substância original. Assim como as coisas amorfas pensam em uma forma e a assumem ao pensar em um movimento, elas o realizam. É assim que todas as coisas foram e são criadas. Vivemos em um mundo de pensamentos, que faz parte de um universo de pensamentos. O pensamento de um universo em movimento estendeu-se por toda a substância amorfa. E as coisas pensantes, movendo-se de acordo com esse pensamento, assumiram a forma de sistemas de planetas e mantêm essa forma. A substância do pensamento assume a forma do seu pensamento e se move de acordo com o pensamento, mantendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, assume a forma desses corpos e os move enquanto pensa. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, move-se de acordo com isso e produz a árvore. Embora possam ser necessários séculos para fazer o trabalho. Ao criar o amorfo, parece se mover de acordo com as linhas de movimento que estabeleceu. O pensamento sobre um carvalho não provoca a formação instantânea de uma árvore adulta, mas coloca em movimento as forças que produzirão a árvore ao longo de fases de crescimento já estabelecida. Todo pensamento sobre uma forma mantido na substância do pensamento provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos geralmente, ao longo de fases de crescimento e ação já estabelecidas. O pensamento sobre certo tipo de construção de casa, se fosse impresso na substância amorfa, não poderia provocar a formação instantânea da casa, mas causaria o direcionamento das energias criativas que já atuam no mercado por canais que resultariam na rápida construção da casa. E se não houvesse canais através dos quais a energia criativa pudesse trabalhar, a casa seria formada diretamente a partir do conteúdo primordial, sem esperar pelos processos lentos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento sobre a forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação da forma. O homem é um centro de pensamento e pode originar os pensamentos. Todas as formas que o homem molda com as mãos devem primeiro existir em seus pensamentos. Ele não pode moldar uma coisa até que tenha pensado sobre ela. E até agora o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho de suas mãos. Ele tem aplicado o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar ou modificar aquelas já existentes. Ele nunca pensou em tentar provocar a criação de novas formas, imprimindo seus pensamentos sobre a substância amorfa. Quando o homem tem uma forma pensamento, ele obtém a matéria-prima das formas da natureza e cria uma imagem da forma que está em sua mente. Ele até agora fez pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o Pai. Ele não percebeu que pode fazer o que vê o Pai fazendo. O homem remodela e modifica as formas existentes pelo trabalho manual. Ele não deu atenção à questão de poder ou não produzir coisas a partir da substância
amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nós nos propomos a provar que ele pode fazer isso, que qualquer homem ou mulher pode fazê-lo, e nos propomos a mostrar como. Como primeiro passo, devemos estabelecer 3 proposições fundamentais. Primeiro, afirmamos que existe uma matéria-prima ou conteúdo sem forma original, na qual todas as coisas são feitas. Aparentemente, todos os muitos elementos são apenas apresentações diferentes de um mesmo elemento. Todas as muitas formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são apenas formas diferentes, feitas da mesma matéria. E essa matéria é matéria do pensamento. Um pensamento nela contido produz a forma do pensamento. O pensamento inserido em substância do pensamento produz formas. O homem é um centro de pensamentos, capaz de um pensamento original. Se o homem pode comunicar seu pensamento à substância original do pensamento, ele pode provocar a criação ou a formação daquilo que pensa. Resumindo, existe uma matéria do pensamento na qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interpassos do universo. O pensamento nesse conteúdo produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode criar em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento na substância amorfa, pode fazer com que essas coisas nas quais ele pensa sejam criadas. Talvez você esteja se perguntando se posso provar essas afirmações. E sem entrar em detalhes, respondo que posso prová-las, tanto pela lógica quanto pela experiência. Raciocinando a partir dos fenômenos da forma e do pensamento, chego a uma substância do pensamento original. E raciocinando a partir dessa substância do pensamento, chego ao poder do homem de provocar a formação daquilo que ele pensa. E, por experiência, acho o raciocínio verdadeiro. E essa é a minha prova mais forte. Se uma pessoa que lê este livro enriquece por ter feito o que ele lhe diz para fazer, isso é uma evidência que apoia a minha afirmação. Mas, se todas as pessoas que fazem o que este livro diz para fazer ficarem ricas, essa é uma prova positiva até que alguém passe pelo mesmo processo e fracasse. A teoria é verdadeira até que o processo falhe. E esse processo não falhará, pois todas as pessoas que fizeram exatamente o que este livro lhes diz para fazer ficarão ricas. Eu disse que os homens enriquecem fazendo as coisas de um modo certo. E para fazer isso, os homens devem se tornar capazes de pensar de um modo certo. A maneira de um homem fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ele pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas da maneira que deseja, você terá que adquirir a capacidade de pensar da maneira que deseja. Esse é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que você quer, pensar o que você quer pensar é pensar a verdade, independente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser, mas isso requer muito esforço do que pensar os pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e requer o dispêndio de mais energia do que qualquer outro trabalho que o homem seja chamado a realizar. Não há nenhum trabalho no qual a maioria das pessoas recue como recua do pensamento sustentado e consecutivo. É o trabalho mais difícil do mundo. Isso é especialmente inconteste quando a verdade é contrária às aparências.
Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento da verdade. Pensar sobre o surgimento de uma doença produzirá a forma de uma doença em sua própria mente. E em última instância, em seu corpo, a menos que você mantenha o pensamento da verdade, que é o que diz que não existe doença, que ela é apenas uma aparência, uma ilusão e a realidade é a saúde. Cogitar o aparecimento da pobreza produzirá formas correspondentes com a sua própria mente, a menos que você sustente a verdade, que não há pobreza, de que só existe abundância. Pensar na saúde quando estiver cercado de manifestações de doença ou pensar em riqueza quando em meio ao surgimento de pobreza requer poder, energia. Mas aqueles que adquirem esse poder torna-se um mastermind, uma mente superior. Pode conquistar o próprio destino, pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido ao se apoderar do fato básico, que está por trás de todas as aparências. E esse fato é que existe uma substância do pensamento, uma matéria-prima, na qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade de que todo pensamento mantido nessa substância se torna uma forma, e que o homem pode imprimir seus pensamentos nela a ponto de fazer com que tomem forma e se tornem coisas visíveis. Quando percebemos isso, perdemos todos os medos e não restam dúvidas, pois sabemos que podemos criar o que queremos criar, podemos conseguir o que queremos e podemos nos tornar o que queremos ser. Como um primeiro passo para ficar rico, você deve acreditar nas 3 afirmações fundamentais apresentadas anteriormente neste capítulo. E para enfatizá-las, eu as repito aqui. Existe uma matéria do pensamento na qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interpassos do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode criar coisas em seu pensamento e, ao imprimi-la na substância amorfa, pode fazer com que essas coisas nas quais ele pensa sejam criadas. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo diferentes do monístico e deve insistir nisso até que esteja fixo em sua mente e se torne o seu pensamento habitual. Leia essas afirmações repetidas vezes. Fixe cada palavra em sua memória e medite sobre elas até que você acredite firmemente no que elas dizem. Se uma dúvida vier até você, descarte-a como um pecado. Não dê ouvidos a argumentos contra essas ideias. Não vá à igreja ou palestras onde os conceitos contrários seja ensinado ou pregado. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Se você ficar confuso sobre aquilo em que acredita, todos os seus esforços serão em vão. Não pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule sobre elas podem ser verdadeiras. Simplesmente confie nelas. A ciência de ficar rico começa com a aceitação absoluta desta crença.